irmãos. Mais uma vez, nós estamos na casa do Senhor para, juntos, com a graça dEle, podermos saborear do maná do céu, né? Vamos nos ajoelhar para buscarmos ao Senhor, pedindo a sua unção. Maravilhoso Deus, o teu povo se encontra perante a tua face mais uma vez, perante o Monte Horebe da nossa vida. Ó Deus, quem somos nós, Senhor? Em nome de Jesus, manifesta-te através do teu Santo Espírito e fala ao nosso coração. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, meu Deus. Nos dê força e alento para seguir as instruções que o Espírito Santo nos conceder nesta noite. Que aqui nesta casa não se sinta outra presença a não ser dele. Que os anjos do Senhor possam se encarregar, meu Deus, de banir as forças do mal e assim podermos estar debaixo das tuas asas, contemplando, recebendo de ti o maná do céu para o alimento da nossa alma. Isso nós te agradecemos e pedimos, já crentes que já recebemos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, como nós no sábado falamos sobre o que é mordomia, ontem nós falamos sobre a iniciativa de Deus. E hoje nós ouviremos a base para amanhã, para hoje, para amanhã e depois de amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Nós vamos ler Apocalipse 14, verso 7. Esse é o texto que inicia o nosso sermão hoje. Apocalipse 14, verso 7. Esse é um texto bem conhecido, minha gente. Apocalipse 14, verso 7, ele nos fala de algo bastante conhecido pela nossa igreja, mas ainda rebatido pela maioria dos cristãos. Não sei por que cargas d'água existem tanta resistência quanto ao juízo investigativo. O juízo investigativo é uma realidade que nós todos precisamos encarar. Alguns dizem que o juízo investigativo é uma invenção teológica criada por uma determinada igreja. Mas quer aceitemos ou não, minha gente, o juízo investigativo existe e está em sessão. Está, eu falei, presente do indicativo. Ele existe. E muitos, infelizmente, da nossa casa não sabem que já começou. Pensa que ainda é futuro. E é lamentável isso. O juízo já começou, minha gente. E o juízo, ele se divide em 3 fases. Primeira fase, fase investigativa. Segunda, de comprovação. E a última, de execução. São as 3 fases do juízo. E aí muita gente fica questionando, por que fase investigativa? Quando nós lemos algumas passagens das Escrituras, a gente vai entender por que é fase investigativa. Mas vamos chegar lá. Vamos ler então Apocalipse 14, 6.
E passo por passo nós vamos compreender bem essa fase que é tão importante para nós. 14:7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Temei a Deus e dai-lhe glória. É proclamado logo essa advertência, esse chamamento para o mundo, antes, percebam, antes de ser anunciado o juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória. A gente estuda esse versículo, né? Nos estudos bíblicos nós nos aprofundamos nele sem nos atermos a esses detalhes importantes. Temos aqui o verbo temer e temos o verbo dar glória. Temer e dar glória, minha gente. Vejam, são duas situações diferentes. E aqui também nos fala de duas ocasiões diferentes. São dois passos distintos. Temer a Deus significa render-se a Ele. Lembram de ontem? Nós falamos alguma coisa sobre o santuário no sábado, principalmente. No sábado, principalmente. E será sempre bom e será sempre bem-vindo o estudo sobre o santuário, minha gente. Estamos agora diante do altar do sacrifício, o altar de holocausto. Temer a Deus, minha gente. Quando nós tememos a Deus, significa que nós damos o primeiro lugar para Ele em nossa vida. Significa que nós deixamos que Ele seja entronizado no nosso coração. É Ele quem guia a nossa vida em todos os sentidos. E isso é o que significa temer a Deus. É dar o primeiro lugar em nossa vida, em todos os aspectos. E aí, como consequência disso, uma vez que eu me entrego para o nosso Todo-Poderoso, eu estou representando todos. Uma vez que nós nos entregamos ao Todo-Poderoso e desde já decidimos a viver a vida que Ele traçou para mim, renunciando ao eu, aí Ele me transforma. É por isso que diz, dai-lhe glória. Já falamos sobre glória ontem e vou somente reprisar. Glória tem o sinônimo de luz, mas esse é um significado de glória, e o outro, que é o principal. Porque, na verdade, a luz é o efeito, é o reflexo. Reflexo de quê? Do caráter. Muito bem, irmão. Do caráter. Se vocês estudarem os Salmos, vocês vão descobrir que lá diz que as vestes do Senhor é a sua glória. As vestes de Adão e Eva era a sua glória, que nada mais era um reflexo da glória do Todo-Poderoso. Temer a Deus e dar glória são duas fases que nós precisamos. Uma é a justificação, é a morte do eu. A segunda é a santificação. Eu só glorifico a Deus se a minha vida realmente tiver sido transformada pelo Espírito Santo. E por que essa mensagem é tão importante antes do juízo? Vocês podem perceber que é antes do juízo. E ele dá uma razão. Vocês precisam temer a Deus e dar glória a Ele. Aí ele diz, essa é a palavrinha. Por quê? Exato. Por quê é explicação, minha gente. Por quê está demonstrando a causa. Por que eu tenho que temer a Deus e dar glória? Porque o juízo está às portas. Estão vendo? Porque o juízo está às portas. Agora nós vamos saltar para 1 João 4,17.
1 João 4,17. 2 livros antes, tem as cartas de João 4,17. A palavra de Deus, por si só, ela se explica. Nós não precisamos forçar. Vocês vão ver que há uma razão premente de o apóstolo João ter falado lá, no Apocalipse, que primeiro nós precisamos nos entregar a Deus, para que Deus nos transforme num outro ser, e assim a nossa vida dê glória a Deus, com os frutos do Espírito Santo vistos em nós. E aí ele diz, porque o juízo está às portas. Veja o que ele diz agora em 1 João 4,17, o mesmo apóstolo. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo. Estão vendo? Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Confiança é segurança, é tranquilidade. Porque, lá vem um porquê. Qual ele é? Qual Cristo é? Qual a igualdade, minha gente? Tal como Jesus é, somos nós também neste mundo. Essa passagem é bastante forte para nós. Aqui ele está dizendo que nós não precisamos temer o juízo. Mas por que nós não precisamos temer o juízo? Aí ele dá a explicação. Nós só não podemos temer o juízo numa única condição. Se de fato Jesus Cristo estiver sendo visto em nós. É por isso que ele diz aqui, para que no dia do juízo, e muita gente acha que ainda está lá no futuro, só que o juízo já começou. Segundo as profecias de Daniel, tanto no capítulo 8 como no capítulo 9, nós encontramos o caminho que nos leva a exatamente o ano em que Cristo entrou no lugar santíssimo para fazer a sua última obra. 1844. Não há por que nós tenhamos que resistir a isso. Não há necessidade. A Bíblia é clara. 1844 foi o início do juízo investigativo. Então veja, o juízo já começou, está em sessão. Como é que eu posso ter segurança de passar quando o livro da minha vida for aberto? E aí o apóstolo diz para nós, só há segurança para mim se eu for tal qual Jesus é. Nós relutamos tanto, né? Eu até estava falando com a minha esposa, eu disse, em razão de uma crítica de alguém, e censura também, eu disse, seria bom até que nós extraíssemos do nosso inário alguns hinos. Por exemplo, tal qual Jesus. Talvez quem escreveu o título e publicou ali no inário não sabe o que significa tal qual. Se eu disser que sou tal qual o irmão Antônio, não há diferença entre nós. Eu sou tal qual o irmão Antônio, não há diferença entre nós dois, minha gente. Pode até haver física, mas no caráter não. E aqui é o que o João está dizendo. O apóstolo João está dizendo que eu tenho segurança no juízo porque a minha vida é semelhante à de Cristo. Vamos para Romanos 8, verso 1. Conhecido esse versículo. Romanos 8, verso 1. Romanos 8, verso 1 nos diz uma passagem bastante conhecida pelo mundo cristão. Portanto, agora, viu o que ele está dizendo? Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem veio ontem
aqui viu que não existe condição de uma pessoa ter duas naturezas. Ou nós estamos naqueles que estão na luz com Cristo, ou nós estamos com aqueles que estão nas trevas com o diabo. Há um muro de inimizade separando essas duas famílias. Ninguém pode, é impossível isso. Pelo que Gênesis 3,15 nos mostrou ontem, e até fizemos aqui de maneira teatral, para que vocês compreendessem que quem está lá não pode estar cá. Quem está cá não pode estar lá. Gênesis 3,15, minha gente. Depois nós teremos uma pregação somente sobre isso, para que nós tiremos da nossa mente um veneno que está aí poluindo a mente de muitas pessoas sinceras. Alguém já ouviu falar sobre Yin e Yang? Já ouviram, né? Vocês sabem o que significa isso? Não. Não sabem, né? Pois bem, vocês lembram daquele sinal da nova era? Que é um círculo e aí é dividido, parecem dois peixinhos, um preto e um branco. Se lembram desse símbolo? Ali é o Yin e Yang. O que é isso? O bem e o mal. Dentro de um círculo. Isso é uma teoria pagã, minha gente. Isso é uma teoria pagã. E que nós estamos abraçando. Porque a teoria, e digo teoria, a teoria, e chamo de satânica, porque não tem outro fim, a não ser fazer desencaminhar muitas e muitas pessoas. Essa teoria satânica do Yin e Yang tem um nome diferente aqui dentro. Tem um nome diferente aqui dentro. Se chama as duas naturezas do homem. Se vocês fizerem a comparação, vocês vão ver que são exatamente as mesmas coisas. Em outras palavras, nós estamos recebendo a mesma doutrina do paganismo. E há como provar, minha gente. Já estou preparando um vídeo no YouTube e a prova principal vem de duas pessoas que eu não tenho nem contato com elas. São dois professores de português, renomados inclusive. Eles nem sabem que eu estou aproveitando o vídeo deles para provar, minha gente, uma realidade em que o nosso Salvador se debruça para tentar mostrar a Nicodemos em João 3,6. Só temos uma natureza, minha gente. Preparem o terreno para essa mensagem que, embora contundente, é verdadeira. Não é minha, não. Só temos uma natureza. Romanos 7, 13 a 25, muita gente atribui a uma guerra espiritual interna de todas as pessoas que agora estão convertidas. Aquilo ali é a experiência de Saulo. E muita gente está fazendo a interpretação errada por causa da conjugação verbal que Paulo usa. Exato. Por causa de um verbo. Um verbo. E a gente não para fazer comparação de coisas espirituais com coisas espirituais, como dizem as Escrituras. O próprio Paulo diz. Coisas espirituais com coisas espirituais. Um pouco aqui, um pouco ali. E nós vamos chegar a um denominador comum. Ah, realmente. Paulo usou o verbo numa conjugação diferente porque o Espírito Santo não permitiu que fosse de outra forma. Por que as parábolas estão nas Escrituras? Teve uma pessoa que perguntou para mim:
Até minha esposa me perguntou uma vez, por que parábola se poderia ser de uma maneira mais clara? Já perguntaram isso para vocês? Por que existe uma parábola tão difícil de compreender se Cristo poderia ter falado de maneira mais simples? Minha gente, precioso do Evangelho, a pérola não vai estar num solo fofinho, a 2 dedos da superfície. Não pensem. Mas vai estar exatamente a uns 7 palmos abaixo. E o solo é duro. Por que isso? Por que é que Deus faz uma coisa dessas? Deus, em todos os momentos, minha gente, está medindo o nosso interesse. Em todos os momentos, Deus está medindo o nosso interesse. E eu louvo a Deus por aqueles que se fizeram presentes, por aqueles que não estão presentes por um motivo que se justifique, mas me lamento por aqueles que não vieram, sem uma justa causa. Estamos numa semana de oração. Uma semana que nos prepara para a breve volta de Jesus. Quem garante que estaremos vivos sábado? E se eu não estiver preparado? Porque se eu morro agora, meu destino está selado. E aí? E aí, acordarei ou na primeira ou na segunda ressurreição. Nós vamos entrar nesse assunto. Que Deus seja louvado, minha gente, por todos nós que estamos aqui. Se eu deixar alguma coisa assim no ar que alguém não estiver compreendendo, pode falar. E aí você pega o enxadeco ou enxada, o que você quiser, uma picareta, começa a cavar para achar essa pérola e está já com a mão ensanguentada de calos. Estouraram todos, já está ensanguentada. Se você desiste, pode ser que você esteja distante da pérola, tantinho assim. É assim que Deus mede o nosso interesse. Então, passagens e mais passagens, minha gente, não estão tão claras para que nós estejamos dispostos a buscar a Deus de madrugada, se possível for, para que Ele nos dê luz sobre aquele versículo. Eu não posso simplesmente colocar a mão aqui e dizer, esse é o versículo do dia. Talvez ele esteja dizendo isso. É isso mesmo, eu não posso fazer assim. E São Pedro já disse, 2 Pedro 3, 15 e 16, ele diz que muitos, os indoutos e incautos, torcem as profecias e as palavras de Paulo, as passagens difíceis de Paulo e outras escrituras, para a sua própria perdição. E a nossa igreja, abraçando essa doutrina, não está, eu afirmo categoricamente, não está andando na luz. Vamos para Lucas 13, 6 a 9, para que a gente entenda de maneira prática como será e por que será esse juízo. Lucas 13, 6 a 9. Falei de parábola, né? Lá vem uma. Muito bem. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Essa parábola é fácil de entender.
Nós estamos lidando justamente, minha gente, com o tema de hoje. Essa parábola está mostrando para nós que Deus está olhando para nós para ver se nós estamos fazendo bom uso do quê? Dos nossos talentos, que é o tema de hoje. Aqueles que recebem os talentos de Deus e não os usa para o benefício da humanidade, para a edificação, para a proclamação do Evangelho, para a glorificação do Todo-Poderoso, terão esse mesmo fim. A misericórdia de Deus ainda aguarda mais um pouco para ver se a terra é afofada e assim possa a semente do Evangelho vingar naquela pessoa até que ela mesma cele o seu destino. Quem não fizer bom uso dos seus talentos, infelizmente, tal qual essa figueira, vai ser cortada. Não vai poder habitar o céu. Não cumpriu com o propósito para o qual foi destinado. Eu gostaria de ler duas visões para que vocês entendam que esse juízo já começou. Daniel, capítulo 7, verso 9. Daniel, capítulo 7, verso 9. Daniel 7, 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Daniel 7, 9 e 10. Eu esqueci de dizer os 10, não foi? Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel está vendo o juízo, o julgamento sendo iniciado. Então nós vamos agora para Apocalipse 20, os versos 11 e 12. Porque Daniel não deu não nos deu nenhuma pista para sabermos quando é que começa esse juízo. Ele apenas disse que o juízo começou, ou começaria. Apocalipse 20, versos 11 e 12. Nós temos aqui: e vi um grande trono branco, e agora a visão é de João, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Mesma expressão. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Mas ainda a gente não acha nenhuma pista, não é? Quando é que começa? Então vamos para 1 Pedro.